eu sou Mariana Rodrigues, professora de artes. Nós vamos iniciar agora a aula do 5º ano. Eu peço que você pegue seu livro didático, abra lá na unidade 2, no capítulo 2, onde vai falar um pouco sobre dança contemporânea. E aí, você já ouviu sobre esse termo, dança contemporânea? Você sabe o que é? Você já participou de uma dança contemporânea ou já assistiu uma apresentação de dança contemporânea? Pois é, a dança contemporânea nada mais é do que uma dança atual, ou seja, contemporânea é tudo aquilo que condiz com o tempo que está sendo vivido. Ou seja, toda dança que é produzida atualmente, ela pode ser considerada uma dança contemporânea. A dança contemporânea, ela tem algumas características que diferenciam ela da dança clássica. Para vocês lembrarem, a dança clássica é basicamente aquela dança voltada para o balé clássico. E a dança contemporânea, ela vai, de certa forma, ter características bem diferentes dessa dança clássica. Aqui nós temos o Michael Clarke e companhia, que são dançarinos que estão apresentando uma dança clássica. Vocês podem observar aí que há uma diferença, né, entre o padrão de arte de dança clássica para a dança contemporânea. Eles estão vestindo uma vestimenta que parece um colã, né, no corpo inteiro, meio cinza, perolado. E você vai observar que todos eles têm um movimento de corpo, né, para a esquerda e todos têm a mesma direção do corpo. Mas eles não estão apresentando uma peça de balé ou uma dança, né, de balé comum ou uma dança mesmo dessas que a gente vê normalmente. Eles estão apresentando uma dança contemporânea. A dança contemporânea, ela é uma dança espontânea, ou seja, você vai ter vários movimentos livres onde o dançarino pode se expressar de modo subjetivo, ou seja, da maneira que ele está se sentindo. É claro que quando você está dançando em grupo a dança contemporânea, muitas vezes você vai seguir um padrão, né, de organização da coreografia, mas basicamente é uma coreografia espontânea. Aí nós vamos ver basicamente o que é a dança contemporânea. A dança contemporânea é uma forma de construção de coreografia que foge de alguns padrões técnicos convencionais. É uma dança formada por movimentos livres e espontâneos. Espontâneo é tudo aquele movimento que você faz sem precisar, né, elaborar ele anteriormente, sem precisar estudar ele anteriormente. Para quem fez balé em casa, sabe que quando você estuda balé, você tem que estudar todos os movimentos e eles têm que ser feitos de modo igual ao que foi aprendido para que a apresentação saia de um modo bonito, né, satisfatório. Já na dança contemporânea, isso não existe. Você não precisa fazer um movimento até que ele fique perfeito. Você precisa trabalhar o seu espontâneo, ou seja, a liberdade da sua expressão, do seu movimento corporal. Aí está a principal diferença da dança clássica para a dança contemporânea. A contemporânea te dá a liberdade de você se expressar corporeamente de um modo que você queira. Aqui nós temos a Richard Austin Dance Companhia, ou Company. Basicamente, esse Richard é um coreógrafo muito famoso que tem uma companhia de dança contemporânea. Aqui nós vemos os dois atores e percebam, né, como é diferente o movimento corporal deles. Eles estão meio que fazendo um movimento rumo ao chão, mas é uma dança convencional, né? Na dança convencional as pessoas dançam em posição vertical, né, em pé, e aqui eles estão quase em posição horizontal, inclinando o corpo. Percebam como os movimentos deles são movimentos diferentes da dança tradicional, são movimentos, né, mais livres de algum tipo de técnica ou de movimento predisposto, que não tem nenhum nome desse movimento. Não existe nenhum nome nessa música, nessa dança. É uma criação própria deles ou do coreógrafo Richard. Aí nós vamos só para um pequeno parêntese, basicamente, sobre o que é um coreógrafo. A dança contemporânea, embora ela não tenha uma técnica como a dança clássica, ela precisa de um coreógrafo. É uma pessoa muito
capacitada que é responsável por guiar aquelas pessoas na criação da sua dança contemporânea, dos movimentos que eles vão realizar. Então, o coreógrafo é um profissional que desenvolve a ideia de um espetáculo de dança e cria os movimentos e coreografia. Então, basicamente, o coreógrafo, ele vai criar a coreografia. A coreografia são um conjunto de passos e movimentos que vão formar aquela dança, aquela apresentação. E o coreógrafo, ele é bastante importante, ele vai organizar, ele vai fazer com que não saia uma coisa desorganizada. Lembrem-se, não é porque é uma dança contemporânea que vai ser fora de sincronia ou que vai ser desorganizada ou aleatória. Ela vai ser uma dança, sim, coordenada, só que não vai ser tão padronizada como a dança clássica. Comparada com o balé, a dança clássica ela é bem, né, diferente nos movimentos, como vocês puderam observar. Os bailarinos anteriormente estavam bem abertos, bem esticados no seu corpo, coisa que no balé você não vai perceber. O balé ele é mais delicado, tem todo um estudo, uma técnica, coisa que não vai existir. Mas não é porque a dança contemporânea não tenha uma técnica que ela não é uma dança organizada, tá? É uma dança organizada. Por isso é preciso ter um coreógrafo. E aqui tem o nosso querido Richard Alston, o coreógrafo desses queridos que a gente passou anteriormente, né? Além de organizar os passos de dança, ele vai explicando para os dançarinos, os bailarinos, né, uma maneira de se expressar de um modo mais interessante, né, de um modo mais vantajoso, que fique mais bonito durante a apresentação. Além de criar, ele vai coordenar. É como se fosse um maestro da dança, né? É como se ele ficasse ali organizando tudo ponto a ponto. Ele não dança, ele fica de fora, mas ele consegue coordenar e tem um conhecimento sobre dança também muito elaborado. Aqui nós temos Overdrive, que é outra apresentação da companhia do Richard. E aí você observa. Se você verificar atentamente, esses movimentos são movimentos que fogem totalmente do padrão clássico de dança. Aqui nós temos um movimento em que elas estão inclinadas, né, para um lado no corpo e a perna está flexionada e não existe nenhum passo de dança. Talvez eles que tenham criado esse passo de dança aqui, não existe nenhum tipo de escola que ensine esse passo de dança. É um passo que foi criado, basicamente um movimento criado pelo coreógrafo deles ou talvez por algum deles para expressar essa apresentação de dança contemporânea. Então percebam, as roupas não têm uma grande elaboração, né? Mas o corpo tem um movimento, né? Um movimento solto e livre. É por isso que as características principais da dança contemporânea é isso, né? A liberdade, a espontaneidade. Você consegue observar isso pelo movimento que os bailarinos fazem, né? O movimento solto do corpo deles. Agora nós vamos entender quais são as características desse tipo de dança, tá? A dança contemporânea, ela é bem específica em alguns quesitos. Não existem limitações de movimentos, vestuários ou música, ou seja, não existe. Não é porque eu vou fazer uma dança que é bem delicada que eu precise vestir uma roupa delicada. Eu posso vestir uma roupa preta, eu posso vestir uma roupa branca, de uma cor só, de várias cores. Normalmente é utilizada uma cor só, mas você pode utilizar várias cores. Não existe um figurino específico, eles não têm essa intenção de elaborar um figurino, tá? Então não existe essa limitação. Eu preciso fazer um figurino assim para dança assim para combinar. Não existe isso na dança contemporânea. Valorização constante da experimentação e inovação. A espontaneidade, que é o que é aquela liberdade de você agir do modo que você quiser, é o que faz isso, né? Você faz experimentações, ou seja, existem movimentos que você pode criar que outra pessoa nunca fez em uma apresentação de dança, e isso é muito importante para dança contemporânea, porque eles realmente levam em conta essa criação, essa diferença, essa inovação. Importância da transmissão do conceito, ideia e sentimento que a coreografia propõe. Eles não querem passar a história em si, mas a ideia. Eu quero transmitir, né, na minha dança contemporânea a ideia de tristeza, de solidão. Então, eu preciso transmitir a ideia criada pelaquela coreografia, não preciso transmitir a história em si, mas que a pessoa consiga ver e entender e sentir qual é o sentido por trás daquela dança.
Então, eles são muito voltados a isso. E a valorização das improvisações, né? Basicamente, se eu faço algo espontâneo, obviamente também é improvisado. O que é uma improvisação? É quando eu faço uma coisa que não foi elaborada anteriormente. Então eu vou lá e de repente eu crio um passo novo, né? Eu improvisei. Eu não preciso de um passo para finalizar essa dança. Improvisei, então eu criei um passo que ninguém mais sabia, que nem eu sabia, eu criei agora e eu coloco na dança. Isso é muito comum na dança contemporânea. E aí você pode observar que aqui nós temos uns 4 bailarinos e eles estão praticamente voando, né? A fotografia foi tirada bem na hora do voo deles, então estão os 4, né, na mesma posição, inclinados de um lado para o corpo. As roupas são claras, são roupas que não vão chamar bastante atenção, talvez os movimentos são o que deva chamar mais atenção na dança contemporânea. Então, muitas vezes você vai ver que a dança contemporânea, ela vai retratar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ela vai retratar mais movimentos do que propriamente uma história em si, um contexto. Não existe essa ideia de que você precisa contar detalhadamente a sua história, mas expressar através do seu corpo o sentimento que você está passando durante a apresentação ou o sentido daquela apresentação. Então é muito comum você observar que os artistas eles têm uma movimentação de corpo totalmente diferente, uma movimentação de corpo que foge do padrão comum, né? Os braços eles têm um movimento diferente do padrão clássico, não existe uma elaboração formal, não existe um ensaio onde todos os dançarinos e bailarinos precisem fazer do mesmo modo aquele passo, porque cada um é subjetivo, né? Ou seja, subjetivo, cada pessoa tem o seu jeito de representar, de fazer a sua apresentação. Se você for observar, elas todas estão na mesma posição, mas aqui você observa que aquela lá, a terceira, ela está com a perna mais fechada que essas aqui, o braço talvez fique mais esticado, mais reto, mais próximo do corpo. Não existe esse interesse em fazer uma apresentação extremamente padronizada, igual, mas que transmita o sentimento e a ideia que o coreógrafo fez. A arte contemporânea, assim como a dança contemporânea, ela vem para moldar os padrões atuais, né? Hoje em dia nós temos várias mudanças que trouxeram consigo outro modo de ver o mundo, de ver os tipos de manifestações artísticas. Então, antes as pessoas achavam muito bonito a dança clássica, e também acham hoje em dia, mas as pessoas mudam, né? E assim como as pessoas mudam, a manifestação artística também muda. E a dança contemporânea, ela vai justamente mostrar que existe uma forma diferente de manifestar através do corpo, através das expressões, né, corporais e faciais, um sentimento, né, um momento em que a pessoa está passando, ou a situação que está sendo passada e representada. Então é muito interessante. A dança contemporânea, ela surgiu justamente por isso, né? A vontade das pessoas de mudarem um pouco aquela ideia do que é padrão, do que é normal, do que era visto anteriormente. Tá? A dança contemporânea, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? A dança contemporânea, já que eu posso fazer os movimentos que eu quiser, do jeito que eu quiser, não preciso estudar, não preciso fazer nenhum tipo de curso. Pelo contrário, eles também são bailarinos formados, bailarinos que têm todo um estudo corporal, de expressividade, tá? Eles passam por oficinas, que são os treinamentos, nos quais eles fazem todo um movimento para poder entender como é que o corpo pode se manifestar, pode representar algum sentimento. Até porque, imaginem só, se você fosse uma pessoa comum e estivesse fazendo uma dança contemporânea e você começasse a balançar seus braços aleatoriamente, isso não ia ter nenhum sentido. Então, existe todo um processo, né, de criação, de conhecimento dos movimentos para que a pessoa entenda como é que faz essa coreografia de dança contemporânea, tá? A dança contemporânea, ela geralmente não tem
uma música com letra que conte uma história, como a gente costuma ouvir as histórias, né, que são tocadas durante uma dança, mas elas vão representar os sentimentos. Por isso talvez seja bastante importante, né? A dança contemporânea, ela vai transmitir os sentimentos, né? Aquela coisa mais profunda através de todos os movimentos do corpo. Então, basicamente, nós temos aqui a dança contemporânea e é isto. Até a próxima aula.